Aleluia. Obrigado, Pai. Te damos graças pelo Espírito Santo. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças, Pai, pelos nossos olhos iluminados, por entendimento da palavra, pela renovação da nossa mente, pelo nosso espírito edificado na verdade. Pai, nós te agradecemos pelo esse privilégio, o privilégio de termos o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso mestre, nosso guia. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Deus é sempre bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, meus irmãos, vocês estão cada vez melhor, um sucesso, que bênção. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu estou aqui degustando. Eu não sei nem por onde começar. Muito bom. A presença dele é real em todo o tempo. A palavra de Deus diz que ele está. Ele habita em nós. Mas quando ocorrem as manifestações, então, quando se fica tangível para o nosso coração, nosso espírito, então fica melhor ainda, é ou não é? Graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Não se sinta desconsolado ou abandonado. Ouça com atenção, vou ler para vocês dois textos que eu vi. Um que eu li, um que eu ouvi e eu descrevi. Achei bem interessante. O primeiro texto diz assim, olha, no mundo de hoje, as pessoas tendem a abandonar facilmente os seus compromissos. Eles se cansam do trabalho e vão embora. Eles se cansam do casamento e vão embora. Eles se cansam dos filhos e se distanciam. Eles se cansam de qualquer coisa e simplesmente saem. Este não é o estilo de vida, de fé que fomos chamados a viver. Isso indica um problema. A fé requer estabilidade, obstinação, perseverança e até paciência. A fé nunca desiste. Amém? Você está sendo forjado na fé? Você está forte na fé? O segundo texto que eu descrevi, que eu transcrevi, foi de um vídeo que eu vi da Nancy Dufresne, acho que é assim que fala o nome dela. Ela dizia assim: Jesus não nasceu para ser um carpinteiro, mas durante 30 anos ele fez aquilo para que não nasceu. E você sabe o que o próprio espírito dele, sabia? Eu não estou cumprindo minha função mais importante ao construir mesas ou ao construir móveis. O Espírito de Jesus sabia. Sim, fazia parte da preparação. Por quê? Porque Deus pode preparar você nas responsabilidades cotidianas da vida para um chamamento sobrenatural. As pessoas acham que precisam estar em um papel espiritual para estarem preparadas espiritualmente. Isso não é verdade. Deus te prepara espiritualmente enquanto você cumpre suas responsabilidades naturais.
ele não está usando o espetacular para construir sua vida. Ele está usando a rotina de obediência e fidelidade. Conseguiu ouvir aí? Chegou no seu coração? Sabe que uma personalidade divina habita em nós e está em nós? Nós cantamos tanto isso aqui, você percebeu? Que eu sou sua casa, sou sua morada, entra, faz, desfaz, mexe os móveis, tira do lugar, né? Nós cantamos isso, não foi? E quando ele começa a mexer? Quando ele começa a tirar os móveis do lugar, hein? Aí dói, não dói? Não, nesse sofá não. Nessa mesinha aqui não. Deus é bom, irmãos. Sabe, irmãos, desses dois textos, a gente tira duas lições. A primeira, você não deve abandonar facilmente os seus compromissos. Segundo, Deus está usando a sua rotina de obediência e fidelidade para construir a sua vida. Ficou claro para você nesses textos? Olha só, quando eu ouvi a Nancy falando sobre isso, Nancy, inclusive, ela está ministrando lá no Avivamento e Milagres, em Campina Grande. Ela é uma norte-americana, uma mestre da palavra. Eu me lembrei de Provérbios, no capítulo 3. Eu vou ler para você na versão NVT, pode colocar na tela. Provérbios, capítulo 3. Oh, glória, oh, aleluia, oh, Deus bom. Nós vamos falar uma mensagem muito simples aqui, mas muito poderosa, porque é a palavra de Deus, amém? Recheada da palavra de Deus. Não se sinta desconsolado ou abandonado. Então, Provérbios, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, irmãos, eu vou ler na versão NVT. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, você viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Guarde os meus mandamentos em seu coração. Seu coração é a sede da habitação do Espírito Santo. E sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os no fundo do coração. Então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. É justamente isso aqui que Nancy falou. Que ele vai construir a sua vida e ele está usando a rotina e a obediência e fidelidade para construir a nossa vida. A nossa vida vai ser construída, a nossa vida espiritual, ela será construída pela a rotina da obediência e da fidelidade ao Senhor. E da fidelidade, guarda os mandamentos do Senhor no teu coração. A versão ARA, a versão revista atualizada, diz esse verso 6 aqui, que não te estribes no teu próprio entendimento. E o Senhor ajeitará, conduzirá as tuas veredas. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando eu me converti, eu comecei a conhecer o Senhor pelo Espírito, porque Ele me mudou de local de trabalho várias vezes, e eu comecei a entender que eu não poderia mais me estribar no meu próprio entendimento, mas agora eu tinha que viver um novo e vivo caminho, um caminho onde eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, um caminho de obediência ao Espírito e à palavra de Deus, um caminho de fidelidade à palavra de Deus, um caminho de compromisso com a palavra.
Não tinha mais nada a ver comigo, com a minha vontade, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus achismos, com os meus dodói, com os meus uiui. Agora eu tinha que obedecer a palavra e obedecer ao Espírito. Aonde ele estava me levando para me forjar, me preparar. Aleluia! Então a sua vida, quando você nasceu de novo, você começou a trilhar um novo e vivo caminho, onde o Senhor está te forjando dia após dia. Você pode desfrutar da paz quando você busca fazer a vontade dEle, ou de tribulação quando você sai fora da vontade dEle. Você pode ficar em paz no seu coração, quando você resolve, decide obedecê-lo, confiar nele e seguir o que ele está mandando. Ainda que a sua mente não esteja entendendo nada. Amém? Então presta atenção. Nenhum crente precisa se sentir desconsolado, enlutado ou abandonado. Amém? Cristo nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Nós cantamos aqui com tanta alegria sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, uma personalidade divina para habitar em nós e estar em nós. A partir do momento que nós entramos nesse prédio, aquela canção que foi cantada no terceiro ato aqui, ela poderia ter sido cantada quando você colocou a planta dos seus pés aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Por que você está aqui? Porque o Espírito está em você. Porque o Espírito habita em você. Onde você colocar a planta dos seus pés, a atmosfera muda. Não é porque você sentiu um arrepio, não é porque você teve vontade de chorar, de sorrir, é porque o Espírito, a pessoa divina do Espírito Santo, habita em nós. Aleluia! Então, o Espírito Santo, queridos, é o nosso ajudador. João capítulo 14, versos 16 e 17, na versão revista atualizada. Verso 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Glória a Deus! Outro Consolador. Semelhança de Jesus, o homem terreno, mas agora é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa da terceira trindade agora, habitando dentro de mim, dentro de você. Não é um hóspede que só vem no domingo no culto. Ele está dentro todos os dias, em todos os instantes, em todo o tempo. Está dizendo aqui, para sempre. Para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você acredita nisso? O Espírito habita em vós, o Espírito da verdade. Que privilégio! O mundo não pode recebê-lo. Os que estão no mundo, os que são do mundo, não pode sentir, perceber, ver, receber, nem o conhece, mas você, eu, nós, a igreja do Senhor, nós conhecemos o Espírito Santo, nós sabemos que é verdade, ele habita em nós, ele está no meio de nós. Não é só porque nós cantamos uma canção bonita e que nós nos emocionamos, o Espírito Santo está aqui. Não, ele está aqui a partir do momento que nós estamos reunidos aqui. É o que a Bíblia está dizendo para nós. É o que nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa verdade e não deixar que as nossas emoções, ficar desconsolado, desanimado, achando, estou só. Senhor, você não está vendo que eu estou só? Não, eu estou dentro de você. Você não está só. É mentira do diabo. É mentira da sua alma, das suas emoções. Você tem que lidar com ela. Você não está só.
Aleluia! A versão amplificada diz bem assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, amigo fiel, a fim de que esteja para sempre, diga para sempre, comigo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o mundo não pode acolher no coração, o mundo não pode dar as boas-vindas, porque não o vê, nem o conhece e reconhece. Mas vós o conheceis e reconheceis. Você reconhece o Espírito Santo? Você reconhece quando ele está sinalizando algo para você? Ele habita em você? Amém? Então ele diz, aqui continuando o texto, porque ele habita constantemente convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei desconsolados, desolados, enlutados, abandonados, desamparados. Voltarei para vós outros. Aleluia. Já se cumpriu. Já se cumpriu. Jesus estava falando com os discípulos antes de ir para a cruz, que ele enviaria o Espírito Santo. Já se cumpriu. O Espírito está em você, o Espírito está em mim, o Espírito está em nós, o Espírito de Deus está na igreja. Não como um hóspede, não como alguém que só apenas frequenta os cultos de domingo na igreja, mas como alguém que habita dentro de nós. O Espírito habita dentro de mim, dentro de você. É uma verdade que você precisa ouvir, crer, tomar posse e se lembrar a cada dia, irmão, a cada instante. A cada momento que chega tribulação, angústia, aflição, a cada momento que chega tristeza, a cada momento que seja a sugestão do diabo na tua mente, na tua alma, você precisa lembrar, o Espírito habita em mim. Aleluia! A pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, irmãos, um consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, amigo fiel. O Paracletos. O Paracletos significa chamado para ajudar alguém. Ele foi chamado por Deus para nos ajudar nessa jornada. O amigo fiel, o Espírito Santo. Um ajudador, socorrista, auxiliar, assistente. Aleluia! Ele foi destinado para tomar o lugar de Jesus Cristo, em conduzir a igreja do Senhor, para nos levar a um crescimento mais profundo da verdade do Evangelho. Aleluia! É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá a revelação da palavra. Não é apenas a tua razão, não é apenas o teu intelecto. Você pode ser muito eloquente no falar, pode ser uma pessoa estudiosa, muito conhecedora do grego, do hebraico, da Bíblia, mas se você não tiver a revelação do Espírito Santo, nós sabemos que há pessoas no mundo que são religiosas, mas que não têm o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eles têm uma informação no campo da mente, do intelecto, da razão, mas eles não têm a revelação da profundidade de Cristo, o mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Ele é que nos dá a força divina necessária, que nos capacita para as provações e perseguições, em nome do reino de Deus. Então, o Espírito estava me preparando, me ensinando, que nesta caminhada, nessa jornada, agora, como novo convertido, você precisa permitir que o Espírito Santo forje você. Porque a sua carne, ela não nasceu de novo.
o seu homem exterior, o seu corpo, ele não nasceu de novo. Apenas o seu espírito nasceu de novo. A sua alma, ela não nasceu de novo. A sua alma, ela tem que ser renovada pelo conhecimento, pela revelação da palavra. A sua alma tem que ser governada, meu irmão. As suas emoções, os seus sentimentos, os seus achismos, os seus pensamentos precisam ser governados pela palavra de Deus e pelo Espírito recriado que habita em você. É você agora, o novo ser, a nova criatura, que governa, que domina, que toma as rédeas das suas emoções. Você não precisa de terapia. Você tem o Espírito da verdade habitando em você. Você tem o Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Será que nós estamos acreditando nisso? Será que nós estamos tomando posse do que está escrito? Foi Jesus quem disse, eu estou apenas replicando para vocês. Não sou eu que estou dizendo. Não precisa nem de interpretação. O próprio Jesus disse, o Espírito da verdade, eu vos enviarei o conselheiro, o ajudador, o auxiliador, o advogado, o amigo fiel, que o mundo não pode. O mundo não tem isso. Nós temos. Sabe, amados, o que acontece é que muitas vezes nós estamos mais interessados em receber, como no caso do batismo do Espírito Santo, nós queremos ver uma experiência natural ou exterior. Nós queremos ter uma sensação, um êxtase. E aí, amados, nós deixamos de ver a realidade de que o Espírito Santo está habitando em nós. Ele está aqui. Quer você sinta, quer você não sinta, o Espírito Santo está em mim, está em você. Ele vive, ele habita. Ele está vendo o que você está vendo nas redes sociais, na internet. Ele está vendo, ele está ouvindo o que você está ouvindo. O Espírito está vendo. Ele está com você lá no escuro, lá naquele quarto isolado, no banheiro, ele está contigo. O Espírito Santo está. Porque ele habita em você, ele não sai enquanto você entra no banheiro. Ele entra com você. Aleluia. Pessoas que pensam que estão na igreja, estão em outro mundo, entrando em outros lugares. Ei, ele está junto contigo lá. Na boate, no bar. Ele está entrando contigo nesses lugares. Você está comigo, amado? Mas nós achamos que o Espírito Santo só está presente quando nós estamos num culto como esse, abençoado, que o louvor está fluindo e a gente se emociona. E a gente vê umas manifestações, umas gargalhadas, uns risos, alguém caindo, alguém correndo, alguém pulando, alguém orando em línguas. A gente só acha que o Espírito Santo agora... Não, agora o Espírito Santo está aqui. Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo que ele vem para habitar. Que ele está habitando constantemente. E que ele está no meio de nós. Querido, isso é tão simples e é tão poderoso para você tomar posse. Você vai entender quando nós chegarmos no final. Aleluia! Então, amados, quando nós precisamos de ajuda, o que é que nós fazemos? Corremos para o irmão, aquela irmã de oração, das canelinhas de fogo, do cocozinho, né? Vamos correr para aquela irmã, que aquela irmã ora, aquele irmão ora, aquele lá eu sei que ora, a oração dele tem poder. Vamos correr para ele, para ver se ele ora por mim. Vocês oram por mim? E olha, irmãos, nós estamos perdendo, porque nós estamos deixando de crer que simplesmente o ajudador está dentro de nós. Eu preciso simplesmente me voltar para o ajudador que já temos dentro de nós. Você está pegando isso? Porque, amado, é tão simples, mas parece até difícil de aceitar, é ou não é? Talvez seja só para mim que seja difícil de aceitar. Que você vê o que está escrito,
Ei, o Espírito está dentro de você. Deus está habitando dentro de você. Deus habita dentro de você, como Deus era com Jesus de Nazaré, e por onde Jesus de Nazaré caminhava, ele fazia o bem, ele curava os enfermos, ele libertava os oprimidos do diabo. Deus é comigo, Deus é com você. O Espírito de Deus está dentro aqui para nos ajudar. Aleluia! Vamos ler mais um texto, para a gente ficar mais enfesado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vai que a gente lendo a Bíblia, a gente começa a acreditar. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu sou um templo, eu sou um templo, eu sou um templo. Você é um templo? Você é um templo de adoração ao Senhor? Você é um templo. Você é o templo. A tradução amplificada diz: não discernis e compreendeis que vós, a totalidade da igreja em Corinto, no caso, estava falando, sois templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus, em sua habitação, permanente em vós, para estar em casa em vós, coletivamente como igreja e também individualmente. Amém. Acho que meu nariz está até chorando de tanta emoção. Nós somos esse templo. O Espírito de Deus habita em mim. Nossa, como vocês estão empolgados com isso! O Espírito habitando em mim. Quando isso chega como revelação, é para a gente correr, pular, gritar, queimar no coração. Meu Deus, o Espírito Santo habita em mim. É por isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, ativa o dom que está em você. Ativa o presente de Deus, a boa dádiva que Deus te deu. Você não precisa recorrer às irmãs do Cocó: ora por mim, põe as mãos sobre mim. Espírito Santo, o que eu devo fazer nessa ocasião? O que acontece é que às vezes nós estamos desconsiderando a presença que habita em nós, porque nós estamos querendo sentir algo. Nós queremos ver algo para crer. E não apenas estamos crendo no que está escrito nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está em nós. Nós não somos mais de nós mesmos. Aleluia! Lembra que para nós desenvolvermos o que Deus quer desenvolver na nossa vida, construir a nossa vida, terá que ser pela obediência e pela fidelidade. Lembra disso? Então nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e obedecer ao Espírito de Deus naquilo que Ele está nos conduzindo para fazer. Nós já conhecemos a palavra já nos ensina o mandamento que o Senhor nos deu. Então nós simplesmente temos que entender: ei, eu não sou mais de mim mesmo, está escrito aqui. Eu não tomo mais as minhas decisões por mim mesmo. Aleluia. Antes de Cristo, eu tinha planos de quando aposentasse no meu trabalho, eu iria mudar de cidade. Eu queria morar em Curitiba. Falei: nós vamos morar em Curitiba quando eu aposentar. Vamos comprar um apartamento lá e vamos morar para lá. Eu gostei de Curitiba naquela época. Era bonita a cidade. Mas agora eu entendi que a minha vida não pertence mais a mim mesmo. Não sou eu que tomo as decisões para onde eu vou. Atualmente eu gostaria de morar no Japão. Jussane e eu estamos aposentados. Vamos para o Japão, vamos morar no Japão. Nós podemos nos estabelecer lá. Mas a minha vida, nós não somos mais de nós mesmos. Não sou eu que decido para onde vou, para onde, entendeu?
Não cabe mais a mim tomar decisões. É o Senhor que decide por mim. Quando eu estava na África, lá numa conferência, eu encontrei um pastor do Verbo da Vida, e ali a gente tomando um café, foi a primeira vez que eu conversei com esse pastor, ele começou a compartilhar comigo uma experiência que ele teve. Eu creio que ele já compartilhou, já ajudando-me a não querer mudar os meus planos segundo as minhas ideias. Ele falou que ele é, não sei se já aposentou, funcionário do Tribunal de Pernambuco, lá de Recife, e deu na cabeça dele de mudar de Recife e mudar para Curitiba. E ele era pastor lá em Recife. E tinha uma igreja funcionando, tudo fluindo e tal. E ele saiu dessa igreja e foi para a igreja de Curitiba. Foi para Curitiba e começou a igreja em Curitiba. E ele disse que tudo desandou, tudo foi para trás. E aí ele chegou ao entendimento dele, eu estou fora da vontade de Deus. Eu preciso retornar. Quantos estão aqui? Às vezes as pessoas estão sofrendo embaraços, confusões, encrencas, porque estão deixando de ouvir o seu dono, o seu proprietário, o seu patrão, aquele que te comprou com o preço de sangue. E você quer tomar decisões segundo as suas emoções, seus sentimentos, e achando que é o Espírito Santo, e é a sua alma, é a sua vontade, é a sua carne. Mas é a obediência e a fidelidade ao Espírito Santo que vai te conduzir em triunfo, que vai te construir, que vai fazer você crescer espiritualmente. E não você entrar no mimimi de querer fazer as coisas do seu jeito, para a gente ser mais simples, se é que você me entende. Você precisa desenvolver o seu homem interior para você ser guiado pelo Espírito Santo. Você está onde Ele determinou que você deve estar, e não onde você acha que tem que estar, ou onde você quer estar, porque é mais confortável, mais cômodo, e as pessoas te aceitam, e não te corrigem, e não te ensinam, e não te instruem. Porque é mais cômodo para a minha alma estar ali. Deixa Deus trabalhar. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completá-la. Quer você fique aqui, quer você saia, Ele vai completá-la. Pode ser mais leve, ou pode ser mais penoso. É você quem decide. Só faça isso. Consulte o seu ajudador, o seu doce conselheiro. O conselheiro está dentro de você. Não é na multidão de conselhos que há sabedoria, é no conselheiro que há sabedoria. Isso era lá no Antigo Testamento. Agora você tem um conselheiro dentro de você. Conselheiro, doce Espírito, aleluia. Ele está sendo bem claro. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Muitas vezes nós estamos errando porque nós estamos descumprindo princípios da palavra de Deus. Estamos complicando tudo, achando que é algo que precisa de uma interpretação do grego, do troiano, e está ali bem claro, você não é de você mesmo mais. Você foi comprado pelo precioso sangue do meu filho. Você agora é meu. Você era escravo de Satanás, agora você é escravo da justiça. Amém? A versão amplificada diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo, o próprio santuário do Espírito Santo habita dentro de você, a quem recebestes como dádiva da parte de Deus, não sois de vós mesmos. Amém? Deixa doer, deixa inflamar, deixa moer. É a carne. Amém? No final vai dar tudo certo. Você vai ver que o Espírito vai completar a obra. Essa carinha bonita que eu estou vendo aqui, ó, isso aí, tudo penteadinho, lindo, que coisa linda, né? Os cabelinhos tudo no lugar, maquiado, coisa fofa, né? Batonzinho colocando para destacar o lábio, coisa linda. Isso aí é só o tapume lá do Parque Shopping.
A obra está dentro. Aleluia. Ele quer trabalhar por dentro, forjar por dentro, ficar só o ouro. Amém? Isso aqui por fora, só para os homens verem, só tapume. Isso aqui, ó, vai para o pó. Vai receber um corpão lindo, ó, sarado. Eita, ó, celestial, glorificado. Venha ver escatologia no próximo dia 28. É assim, ó. Você não precisa mais nem de internet. É você que vai e volta. É. Trasladado. Lembra de Jesus? Passou na parede e entrou no... É o corpo glorificado. Atravessando parede. Isso não é só filme de ficção, não. Está escrito. Aleluia! 2 Coríntios 6,16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Você está ouvindo isso? Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Uau! Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória! Olha a versão amplificada. Que ligação, qual ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós, pois, somos o templo do Deus vivo, vivente. Conforme Deus disse, habitarei em, e com, e entre eles. Habitarei em, e com, e entre. Você não precisa, amado, de um arrepio. Oh, pastor, me arrepiei hoje no culto. Jesus está aqui. Oh, até chorei. Não, querido. Jesus está aqui. Está escrito. Os da fé são chamados para crer no que está escrito. Se o Senhor quiser manifestar a sua presença, glória a Deus, aleluia, é muito bom. Mas o que Ele quer é que a minha consciência ande nesse entendimento. O Senhor habita em, e com, e entre eles. E andarei em, e com, e entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, amados, presta atenção. Não é só quando o irmão chegou assim e falou: eis que eu vejo um varão de branco andando no meio da congregação, e você... Não, a Bíblia já está dizendo: eu estarei, eu habitarei, eu andarei em, com e entre eles. Independente de você estar ouvindo, sentindo, alguém dizendo: ei, eu estou vendo um varão de branco aí, olha aí, está do teu lado aí, Neto. Não, ele está dentro, com e entre você. Agora, sabe, meus irmãos, a nossa alma, ela é mais influenciada pelos nossos sentidos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos, do que pelo que a palavra está dizendo. A gente se emociona quando alguém, um profeta ou alguém tem uma revelação e diz: eis que eu vejo um varão de branco aí, ó. Um varão de branco com a chave do sucesso. A chave da vitória chegando na tua mão. Eu estou vendo os papéis aí, ó, sendo escrito. Aí a pessoa se emociona. E a Bíblia já está dizendo: o Espírito habitará em, e com, e entre vós. Se você lembra, do domingo passado nós falamos sobre o dom da profecia, sobre o que Deus quer que nós busquemos de dom. Não estou menosprezando os dons de revelação, nós cremos nos dons de revelação. Aleluia. Amém? Mas nós precisamos entender que o que o Senhor quer de nós é a fé na sua palavra. E é tão interessante porque Kenneth Hagin, que era um profeta que se movia nos dons, nas revelações, ele ensina justamente a firmeza doutrinária em crer no que está escrito, a palavra de Deus.
e não se deixar por doutrinas, levar-se por doutrinas, os ministros, por doutrinas apenas de dons. Quem opera apenas nos dons e não no ensino da verdade, no ensino da palavra. Porque você foi salvo quando você ouviu a palavra, e você creu na palavra, e você recebeu a palavra. A palavra é a semente, ela gerou em você uma nova criação, quando você acreditou na palavra de Deus. Não foi quando alguém te disse, eis que te digo que você vai nascer de novo. Não foi assim, foi? Você ouviu a palavra, creu na palavra, recebeu a palavra, confessou Jesus como seu Senhor, pá, o sobrenatural aconteceu. Você foi arrancado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor e nasceu de novo. Aleluia! Então nós precisamos, amados, crer no que está escrito, se apegar ao que está escrito, andar no que está escrito, não em sentimentos, não em emoções, não em sugestões, porque os teus sentidos te enganam. Os teus sentidos podem te levar ao engano. E Satanás usa os teus sentidos para te enganar. E depois você pensar, não, mas eu tive essa direção e não teve. Não confirmou com a palavra, não confirmou com o Espírito. 1 João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O maior está em você. Quem é aquele que está no mundo? Satanás, o Deus deste século, como diz a palavra de Deus. Mas aquele que é maior está em mim, está em nós, está na igreja. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está habitando em nós. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! O próprio Deus está habitando num crente nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer andar sentindo Deus? É isso? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma prática devocional. Ore em línguas, enchei-vos do Espírito, diz a palavra do Senhor. Enchei-vos, como? Com salmos, cantando salmos, cânticos espirituais, meditando na palavra, se enchendo da palavra de Deus. E aí a tua alminha vai ficar bem aquietada, bem sossegada, bem resolvida, bem satisfeita, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença, a presença santa. Agora, se você ficar cheio das coisas desse mundo, você não vai estar sensível à voz do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito. Amém? Então, tudo quanto Deus poderia fazer por você, tudo quanto Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo é para nós. Ele faz por nós. O Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita em nós. Aquele que é maior, o Espírito Santo, aquele que está dentro de mim, aquele que está dentro de você, o Espírito Santo, o maior, maior do que o que está no mundo. Aleluia. Maior do que as notícias ruins. Ele é maior. Aleluia. Ele nos traz a paz que transcende todo entendimento, irmãos. Aleluia. Eu gosto de lembrar isso no tempo do Covid, quando vieram os decretos, os alertas do Covid, eu recebi do Senhor um sinal no meu homem interior. Shalom. A paz. Foi o único sinal. A paz. Aquietei a minha alma, ministramos via televisão, pelo YouTube, e a igreja voltou e fizemos obras e ninguém morreu. E naquela época ninguém nem foi acometido do Covid. Só depois que abriram essas portas que foi começando um caso e outro, mas graças a Deus estão todos aí para dar testemunho. Porque aquele shalom, aquela paz, aquele sinal do Espírito Santo dentro do meu espírito me dizia tudo isso. Era um download que vinha com todas essas informações. Não vai perecer ninguém, vai todo mundo ficar bem, vai tudo ficar bem, prossiga. E eu fiquei em paz. Nós precisamos do shalom, meu irmão.
Nós precisamos do sinal do Espírito de Deus, nós precisamos da confiança de estar com Ele, fazendo o que Ele quer fazer. Aleluia! As portas tiveram que fechar e eu falei para o Senhor, Senhor, se for o caso, nós vamos lá para a rua e vamos ministrar lá na rua. Mas Ele veio e me deu paz. Aleluia! E aí se levantaram jovens, pessoas que nos ajudaram para fazer a transmissão via YouTube, que a gente nem tinha esses mecanismos ainda. Então, amados, as pessoas, em vez de crer na Bíblia, estão crendo mais no que sentem. Eu lembro que também, quando eu nasci de novo, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu estava assim emocionado. Eu chegava em casa, já me ajoelhava para orar. O que é que o Espírito Santo quer? O que é que o Espírito Santo quer? E depois aquilo parece que foi apagando, porque eu não estava mais sentindo. E naquele tempo eu não tinha entendimento. E eu lembro que eu procurei 2 ministros da igreja a qual eu frequentava e perguntei, olha, antes eu sentia, eu ficava assim, e agora eu não estou sentindo mais, o que está acontecendo? Se fosse no verbo da vida, eu falava, você não tem que sentir, não. Você tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Se você crê, você está tudo bem. Não é por sensações que você anda, mas é por fé na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus, Ele te direciona para um lugar, Ele te encaminha para um lugar, você está crendo na direção do Espírito Santo, porque o Espírito testifica no seu espírito em paz. Não é em tribulação, não é em choro, aleluia, não é em confusão, é em paz. Aleluia. Fica aí a dica. Então, você não precisa apenas ficar se sentindo maravilhado. Você deve ser maravilhado, andar maravilhado, consciente da presença. Eu estou consciente da presença. Enquanto você está acordado, irmãos, não, eu estou consciente da presença. Aleluia. A presença do Espírito Santo, amado, ela deve ser para mim e para você, assim, o próprio Jesus, porque é a terceira pessoa. É o Espírito de Cristo, a palavra de Deus diz. É Jesus andando comigo, andando com você. Não é só o fato de você ser pastor, ser um ministro, é para todos, é para a igreja. Aleluia! A questão é como eu estou me relacionando com o Espírito Santo. Como eu estou obedecendo ao Espírito Santo. Como eu estou andando com o Espírito Santo. Como eu estou considerando a sua presença na minha vida, nos meus negócios, nas minhas decisões, nos meus afazeres. Eu estou considerando a presença do Espírito Santo? Ou eu só considero a presença do Espírito Santo quando eu estou aqui? Lá fora, como é que eu vivo? Como é que eu ando? Como é que eu falo com as pessoas? Eu me lembro que eu sou dele? Eu me lembro que o Espírito Santo habita em mim? Diante de conversas frívolas, eu tenho uma posição de filho? Ou simplesmente ouço o que eles têm para falar e não retruco? Não combato o bom combate da fé? Ou simplesmente absorvo aquilo que eles estão dizendo? Eu não aproveito as oportunidades para semear a palavra de Deus e desfazer aquelas obras do diabo? Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele está só esperando uma oportunidade para ele lançar uma semente na sua mente, para cair no seu coração e tirar você da presença, tirar você do Senhor, querido. E você, como cristão, tem que andar consciente da presença. Você tem que andar como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. E tem que estar pronto, amado, para lançar a espada da palavra de Deus. Eu estava conversando com um irmão que as palavras que o Senhor me deu antes de eu me converter, pessoas com quem eu conversei no ambiente de trabalho, no dia a dia, que estavam me evangelizando, eu me lembro dessas palavras até hoje. Sabe, irmãos, essas pessoas, quando elas ouvem você, elas não estão ouvindo você, elas estão ouvindo o Espírito Santo falando através de você. Porque assim como Jesus dizia, eu falo o que eu ouço o Pai falar, eu faço o que eu ouço o Pai mandar eu fazer, assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Você não pode perder as oportunidades. Você tem que remir o tempo. Diante de uma conversa com seus familiares que não são convertidos ou qualquer coisa, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha ou medo de sofrer a rejeição dos homens.
Você precisa aproveitar as oportunidades e falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Talvez seja a última oportunidade daquela pessoa de ouvir falar de Jesus Cristo. Talvez ela vá morrer daqui a 1 hora ou amanhã. E Deus te conectou com ela para você levar a mensagem, mas você estava tão ensimesmado, tão envolvido com o natural, que você não lembrou que o Espírito habita em você, que você é um porta-voz do reino de Deus e que você precisa falar as palavras de Deus. E muitas vezes nós queremos falar nossas palavras, a nossa eloquência, os nossos argumentos. Os seus argumentos não vão convencer ninguém. É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus que flui do seu interior como um rio de água viva. É a palavra de Deus que sai de você como essa espada de 2 gumes e que penetra até o profundo para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem e que expõe o homem diante de Deus. É a palavra de Deus que flui de você e ela relança luz naquele espírito. Ela relança luz naquela mente humana. Você é um templo. Muitos desses pecadores não virão a esse prédio para ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor é sábio e colocou em você a casa dele, o templo dele, para levar a palavra dele, para alcançar o perdido. Talvez você convide o perdido para vir aqui, ele não venha, mas Deus pega e leva você até ele. E aí você fica lá na mesa, só jantando, só enchendo o bucho, comendo e esquece de falar da palavra de Deus. Fica com vergonha. Não, mas essas pessoas não podem ouvir da palavra. Por que não podem? Papai quer que todos sejam salvos. Ele disse todos. Eu sou um templo, eu sou um templo. Se eu tiver consciência de que o maior, aquele que é maior, eu disse que aquele que é maior, o Todo-Poderoso, o Rei, ele habita em mim, eu não vou ficar intimidado com peso de autoridade nenhuma, com ninguém. Eu não vou ficar intimidado. Aleluia. Quando eu nasci de novo, o papai queimou dentro de mim. Eu estava fazendo um curso e o Espírito queimava tanto de mim que eu não consegui me conter. Eu tive que falar diante de um monte de incrédulo. E depois que eu falei, apareceram alguns 007, se é que você me entende. Aí apareceram o 007, a paz do Senhor, irmão. Eu também sou crente. Alguns falaram que não era a ocasião oportuna para você falar. Eu sei, irmão, que você ia falar isso. Mas eu estava obedecendo ao Espírito Santo. E eu sei que o que eu falei marcou. Queimou no coração. Como queimou no meu coração quando o irmão uma vez falou comigo e eu não era crente. E até hoje eu me lembro. As palavras que saem de dentro de você, elas saem como fogo. Não é porque você sentiu ou deixou de sentir, mas ela sai como fogo. E ela vai queimar aquela pessoa. Ela vai marcar aquela pessoa. Ela é a semente que Deus vai usar para mudar a mente daquela pessoa, para converter aquela vida, para levá-la à reflexão, para levá-la ao arrependimento. Aleluia! Mas está escrito de maneira muito simples. O que acontece é que nós estamos querendo emoção, nós estamos querendo espetáculo, e nós não estamos acreditando na palavra escrita como ela está escrita. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo anda em você. Ele está em você. Para que ouvir Satanás e ficar com cara de coitadinho? É isso que o diabo quer, você com cara de coitadinho, com cara de ninguém. E você, em vez de falar, eu sou um templo, eu sou um templo. Que maravilha, hein? Oh, glória! Tu acha que Deus vai habitar em qualquer templo, é? Em qualquer casa feita por mãos humanas, é? Sabe nada, né, inocente? Tu és um templo do Espírito Santo, um palácio real. Um rei habita no palácio, irmão. Não é nesse tapume que você está olhando lá,
e fica ali olhando, olha, joga o fiozinho do cabelo para um lado, joga o fiozinho para o outro, para tentar arrumar. Não, meu irmão, eu já decidi passar a máquina. Entendeu? Para não ficar lutando contra os agrilhões. E viver, amado, aquilo que Deus tem para mim, no Espírito. Esse tempo aqui, graças a Deus, é muito breve. Aleluia! Muito breve. E muitas vezes nós estamos vivendo desapercebidos da presença. Graças a Deus. Aleluia. Vou falar para vocês. Você subir aqui. Eu poderia ter fluído na unção que estava aqui queimando em mim, me enchendo de graça, de alegria. Mas, lendo e estudando, recebendo as instruções do irmão Reagan, sobre a matéria que eu vou ministrar de ministério prático. Ele está falando do ministro. E ele fala que o ministro não tem que ficar apenas nos dons, querendo os dons, querendo as manifestações dos dons. Que o ministro é chamado primeiro para ensinar a palavra. Porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que é Jesus. Aleluia. Os dons têm um momento propício, é para um fim proveitoso. E é esse equilíbrio que nós temos que ter. Aleluia. Nós temos que honrar a palavra de Deus. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Porque foi essa palavra que nos salvou, que nos libertou, que nos alcançou, que mudou a nossa sorte. Amém. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós vamos prosseguir para que o Senhor continue a boa construção. Nós vamos prosseguir em obediência. Pai, nós vamos prosseguir em fidelidade ao Teu Espírito e à Tua palavra. Nós vamos prosseguir, Pai, em pregar a Tua palavra, em ensinar a Tua palavra, em proclamar essa verdade. Nós vamos prosseguir, Pai, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Pai, não sendo intimidados. Não sendo ousados apenas na igreja, não sendo ousados apenas para falar para a igreja, mas sendo ousados para falar para os incrédulos, para pregar a palavra para os incrédulos. Em nome de Jesus. Amém.